Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão que joga nesta noite de quinta-feira contra a equipe do Universitário lá em Lima, no Peru, estádio da final da Libertadores. Estaremos lá, quem sabe, em novembro, se Deus quiser. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas notícias, provável escalação e o mercado da bola do Palmeiras sempre pegando fogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Você acha que eu vou exagerar se eu disser que o Palmeiras pegou o adversário ideal para fugir dessa crise? Ou pelo menos na teoria, assim, parece ser dos brasileiros o que pegou o adversário menos qualificado. Teoricamente sim, mas eu acho que no campo não. No campo o Palmeiras vai ter que voltar aquele Palmeiras que nós nos acostumamos a ver ao longo dos anos, sabe? 60 mil pessoas no estádio, vai estar cheio, um ambiente muito hostil para um time que vem de uma eliminação bem dolorida, dentro de casa, com o torcedor protestando. O Palmeiras vai ter que se comportar bem, tanto tecnicamente, fisicamente, como mentalmente, para tentar trazer um resultado positivo para o Brasil. Tem time para isso? Tem time para isso. Mas são muitas coisas hoje que podem influenciar para o lado negativo, como eu falei. Parte física, parte técnica e, sobretudo, a parte mental do Palmeiras por ter sido eliminado pelo maior rival. Não vai ser fácil. O Palmeiras tem que entrar dentro de campo muito concentrado, com aquele comportamento que a gente está acostumado a ver do Palmeiras. Dessa maneira, acho que o Palmeiras consegue uma vitória. Mas se entrar e cochilar um pouquinho, esse time é o tal bicampeão, vai estar cheio o estádio, com certeza não vai ser jogo fácil, não. E domingo, cara, tem Botafogo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras domingo. E aí passa a ser ainda mais importante para o Palmeiras conseguir construir uma vantagem no jogo de ida hoje. Porque se consegue, um 2-0, que é possível o Palmeiras conseguir fora de casa. Exatamente. Já joga, de repente, uma pressão menor para o jogo da volta e aí o Palmeiras consegue, de repente, botar alguns jogadores, mais titulares no jogo contra o Botafogo. Então, acho que é jogo, primeiro pela questão da eliminação na Copa do Brasil, então é vir com força máxima, concentração altíssima, entendo, obviamente, jogo de Libertadores mata-mata, independentemente da equipe ser inferior, é complexo você esperar jogo fácil. Jogo fácil eu acho que não vai ser. Mas o Palmeiras é superior tecnicamente. Agora, tem muitos jogadores que não estão entregando a altura. E aparentemente, Roger, esse aqui é o time titular do Palmeiras hoje, cara. Mas tudo bem, o Heleno, a temporada, muita gente joga. Hoje, acho que dá para cravar que esse é o time titular do Palmeiras, né? O Everton, Giai, Gomes, Murilo, se puder jogar, Piquerez, Evangelista e Aníbal, Facundo, Sousa, Maurício e Vitor Roque. Não tem muito para fugir daí, não. Tem algumas possibilidades, o Veiga que entra sempre, mas perdeu a posição para o Maurício. Não sei se o Felipe Anderson joga hoje, está em condição ou ainda não, né? Banco. Mas está no banco de reservas, também ainda não conseguiu se firmar. Então você tem outras alternativas, mas quem está jogando são esses aí. Cara, eu acho que o Palmeiras já tirou um pouquinho desse peso na vitória diante do Ceará no Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória difícil, tem um gol anulado do Ceará por milímetros ali, que poderia até jogar um pouco mais de pressão e de responsabilidade nesse jogo de hoje. Então, eu acho que já diluiu um pouquinho esse tipo de pressão, já tem uma distância dessa desclassificação para o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras tem que jogar mais, tem que ser mais leve, tá com um ambiente muito carregado ali, de muita pressão externa. Os atletas, quando vestem a camisa de um time tão grande assim, eles têm que saber digerir esse tipo de pressão. Eles têm que saber administrar esse tipo de pressão, né? Porque a vida inteira é assim. O Palmeiras sempre foi muito pressionado pelos seus torcedores. Jogar em time grande, você tem que saber lidar com isso. Não pode ficar com esse chorão me engano. Mas pressionaram. Mas jogaram pipoca. Mas vieram aqui e xingaram fulano. Botaram faixa. Meu irmão, para jogar em time desse tamanho, estou falando de Palmeiras e dos grandes clubes do futebol brasileiro, se você não souber deixar essa pressão do lado de fora e quando entrar para jogar leve, jogar tranquilo, tentando sempre buscar o seu ápice técnico e físico dentro de uma partida, não é jogador para esse tipo de time, não é jogador para esse tipo de clube. Porque é diariamente pressão jogar no Palmeiras, é diária. De vez em quando extrapola, né? Quando você sai desclassificado, quando o time não está numa fase tão boa, essa pressão extrapola e isso aí, para mim,
isso é uma questão até mais criminal, né? Se a gente for buscar o que os caras fizeram ali na porta do CT e tal, são bandidos. Mas o atleta tem que estar sempre muito ciente daquilo que tem que fazer, cara. Buscar os jogadores retomarem seu nível técnico para poder entregar aquilo que o Abel pede, cara. Porque é um treinador que trabalha, que cobra, que tem suas alternativas, que o Palmeiras joga de um jeito ou de outro, ele sempre está buscando o equilíbrio e sempre entregou isso dos 5 anos que ele está. Dificilmente a gente vê o Palmeiras numa linha inferior, né, muito tempo. Sempre o Palmeiras dá uma embicada para baixo, pode dar, né, como natural qualquer time, mas ele retoma muito rápido o equilíbrio de atuação, né, a performance do time. Vamos ver se esse time lamentando muito tempo ou deixando essa eliminação para o Corinthians ficar maltratando muito tempo, não. Eles são muito fortes. A gente consegue ver o campinho de novo rapidinho? Claro, eu queria sugerir o Veiga que não viajou com dores nas costas. Se pudesse, de repente, a gente passar Veiga tá fora? Debate. Só o Veiga, mas não seria titular. Porque assim, o jogo contra o Ceará, algo que funcionou muito bem, que é inclusive quando o Palmeiras vira o jogo no segundo tempo, foi uma formação com Vitor Roque e Flaco Lopes jogando juntos. Para mim, faz sentido, hoje enfrentando embora seja um jogo fora de casa, você enfrentando um adversário inferior tecnicamente, se de repente você, em tese, o Palmeiras vai ter posse de bola, vai ter volume de jogo, o Maurício foi um jogador que quando apareceu muito bem, tanto no Cruzeiro quanto no Internacional, sendo esse meia pela direita que sai da direita para vir para dentro. Então faz sentido na minha cabeça hoje você ter, por exemplo, o Maurício como esse meia pela direita e você ter uma dupla de ataque com Flaco Lopes e Vitor Roque. É uma mudança de esquema que a gente poucas vezes viu no Palmeiras do Abel. Mas assim, até pelo que hoje o Palmeiras não tem um meia que você olhe e fala assim, pô, esse cara tá me resolvendo. Esse cara tá fazendo o meu time jogar, esse cara tá construindo. O Maurício não tá sendo essa peça, é o melhor do momento, mas também não tá sendo esse jogador fundamental. Felipe Anderson não conseguiu ser, o Veiga também não tá conseguindo ser. Então, pela ausência de ter esse meia que esteja fazendo o time jogar com mais fluidez, e pelo que foi o jogo, o segundo tempo contra o Ceará, quando ele teve Flaco Lopes e o Roque jogando juntos, eu acho que faria sentido. E eu acho que tem que pontuar, cara. O Palmeiras perdeu os 2 melhores jogadores. Sim. Não é tão fácil você retomar um nível de atuação sem seus 2 craques principais, né? O Estevão quem seria o cara para jogar no lugar de um deles se machucou, que é o Paulinho. E o Paulinho tá fora. Então é difícil mesmo você reencontrar um grande futebol perdendo os 2 principais jogadores de uma hora para outra, tá? Porque os caras acabaram de sair. Eu falo muito aqui de mental. Sempre que a gente fala do Palmeiras, eu falo mental. O mental do Palmeiras é muito forte e demonstrou isso. Depois da eliminação, ao vencer o Ceará em casa. Porque o Palmeiras jogando em casa no ambiente hostil, manifestação do torcedor, protesto do torcedor, e o Palmeiras conseguiu vencer esse jogo. Agora, nós temos que entender de fato que são seres humanos. E por mais que eles tenham um mental forte, alguma vez pode estar abalado. Por isso, assim, o importante para o Palmeiras é entrar dentro de campo hoje e você recupera a sua confiança não perdendo o jogo. É de suma importância o Palmeiras hoje não perder o jogo fora de casa. Por mais que seja um empate, depois você vai levar para casa. E, de repente, você fazer um bom primeiro tempo, sem tomar gol, te adquirir confiança no primeiro tempo, para o segundo tempo você, de repente, poder fazer coisas que você já não faz devido à falta de confiança. Cara, isso é algo que influencia muito para o ser humano, para o atleta de futebol, ter a confiança alta, sabe? O jogador, quando joga com confiança, ele é capaz de fazer coisa e falar, cara, quem é esse cara? É o Neymar? Rapaz, olha a jogada que ele faz. E o mesmo cara jogando sem confiança, ele não é capaz de pegar e dar um passo para frente com medo de errar. E não tem jeito, o medo paralisa o atleta. Então esse Palmeiras é um Palmeiras de mental forte e deve demonstrar mais uma vez o mental forte. Porque, querendo ou não, assim, pode ter passado 10 dias, 15 dias. A última eliminação do Palmeiras foi para o Corinthians, jogando dentro de casa. A última final de campeonato do Palmeiras, ele perdeu para o Corinthians também. Então, nunca tinha acontecido isso, sabe? 2 anos, perder para o maior rival. E isso, sim, todo dia, e com as redes sociais hoje, e o atleta vê isso, todo dia, quando ele quer esquecer, alguém vai lá e lembra ele. Vocês perderam. Então, não tem como esquecer disso. Agora, de fato, tem que demonstrar hoje um mental forte. E eu sei que eles têm um mental forte e têm totais condições de trazer o resultado positivo lá de Lima. De final, olha a campanha do Palmeiras. Primeiro do Grupo G. É isso aí, 18 pontos. A melhor possível. Ganhou de todo mundo. Ganhou em casa, ganhou fora de casa, goleou, fez de tudo. Aí agora vai pro seu primeiro desafio. Eu vou trazer
o Renato Peters, direto de Lima, para falar sobre esse jogo de logo mais. O Palmeiras se classificando em primeiro, amigo. Bem-vindo ao programa. Cabe surpresa na escalação ou é só aquela mudança já esperada com o retorno do Murilo? Oi, Joana, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o nosso Taon. Olha, o que a gente está vendo aqui, apurando, é que o Murilo é o cara que vem nessa escalação aí diferente do técnico Abel Ferreira. Não tem muita coisa para mudar desse time que a gente está entendendo que é o time titular dele, que ele vem repetindo jogo a jogo. O Murilo, lembrando, se machucou ainda no Mundial de Clubes, né? Ficou muito tempo fora e agora está de volta. Então, praticamente, ele deve ter aquele time ali, que é o Weverton, o Giai, Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez, o Aníbal Moreno, o Lucas Evangelista e aquele quarteto lá na frente, lá com o Maurício Sousa, o Facundo Torres e o Vitor Roque, né? Agora, você falou dos números, eu vou dividir a minha entrada aqui, se você me permite, nos números frios e depois no que eu estou sentindo aqui em Lima, além deste frio que realmente castiga a nossa reportagem. Bom, Palmeiras, como você falou, é o grande favorito. 6 jogos na primeira fase, 6 vitórias, 100% de aproveitamento, 17 gols marcados, só tomou 4. Vai enfrentar o Universitário do Peru, que está a 12 jogos invicto. É bicampeão nacional, está fazendo uma excelente campanha aqui no Peruanão, né? Então, assim, números frios, ponto, paramos por aqui. Agora, vamos para o lado do que a gente está sentindo aqui. Aumentou a pressão para o lado palmeirense. Por quê? Principalmente ainda, repetindo, o palmeirense não gosta de lembrar, por causa da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Então, o que a gente ouve de torcedores aqui, dos poucos torcedores, não sei se você está notando aqui, não tem muita badalação aqui no hotel do Palmeiras, poucos torcedores. Então, com quem a gente conversou, é o seguinte, é a hora da retomada, essa é a palavra, retomada do Palmeiras. Então você está falando de um time que, tudo que a gente colocou aqui, dos grandes números, do que conseguiu até agora nessa Libertadores, lembrando, né, gente, a Libertadores deu uma paradinha, tá voltando agora, é o mesmo campeonato, mas para a torcida do Palmeiras é uma retomada, ou seja, para retomar o astral, retomar as vitórias, para que o time reaja nesse final, nesse resto de temporada. Lembrando que o Palmeiras agora só disputa, então, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, eu diria para você assim, tirando os números frios, Joana, tem pressão para cima do Palmeiras. O Palmeiras é o favorito contra o Universitário? Mas a gente tem que esperar. Futebol, você sabe como é que é, né? Só acaba quando o árbitro apita, dá o último apito. Então, vamos aguardar. Mas o que eu digo dessa impressão é o seguinte, tem pressão para cima do Palmeiras, sim, Joana de Assis. Tem, porque o torcedor tá muito mal acostumado, Renato Pérez. É isso, né? Mas nada que um bom resultado no Peru não ajude a aliviar, né? Muito obrigada e bom trabalho para você acompanhando o Palmeiras, então, nesse primeiro desafio de oitavas de final contra o Universitário. Então a gente acompanha hoje mais uma vez o Palmeiras em um confronto de mata-mata. E nessa temporada a gente vai ver na tela como tem sido o retrospecto do Palmeiras nessas competições, tá? Vamos começar lá por baixo, porque aí o Palmeiras passa pela semifinal contra o São Paulo no Paulista e perde a decisão para o Corinthians. Na Copa do Brasil ele passou pelo Ceará, mas lá em cima, caiu para o Corinthians. E no Mundial de Clubes ele passou pelo Botafogo, aí era só mata, né? Não tinha volta, e depois ele caiu diante do Chelsea. Agora ele entra na Libertadores, no mata-mata, depois, Donk, de ter 100% de aproveitamento na primeira fase da competição. E bem favorito, né? Pela diferença técnica, ainda que o time do Universitário tenha feito uma grande fase de grupos, né? Passando num grupo, a gente falou, com Del Valle, com Barcelona de Guayaquil, e o River foi o líder. Vem num grande momento no campeonato peruano, e vem com a torcida espetacular, cerca de 60 mil torcedores no palco da final da Libertadores. Então, o torcedor do Palmeiras torcendo na mística ali para voltar para esse palco. Mas ainda assim o Palmeiras tem um time bem superior. A vitória contra o Ceará, acho que ela é muito determinante para dar uma acalmada nesse ambiente turbulento, de vaia, de contestação, não só na questão anímica, mas também nessa alternativa que a gente já falou, né, do Vitor Roque e do Flaco Lopes. Então, ainda que não seja o melhor momento da temporada do Palmeiras, a diferença entre as duas equipes é grande. E o Palmeiras na Libertadores tem feito uma campanha para considerá-lo favorito, inclusive assim, até para sair com a vitória hoje. Até a virada, o cenário era esse que o Donk falava, né?
Prates? Era a eliminação para o Corinthians, que acabou causando aquelas vaias, né? E um time com muita dificuldade com a bola, né? Para conseguir criar chance, para conseguir superar um time, no caso do Ceará, que marcava muito bem no próprio campo, né? Hoje o Universitário tem tratado o jogo, acompanhando até alguns companheiros peruanos, como uma chance de tentar aproveitar esse momento, talvez, de inconstância e dúvida do Palmeiras. Porque eles reconhecem que é uma diferença grande. É o melhor time peruano hoje, Universitário. O campeonato peruano, assim como quase todos da América do Sul, exceto o brasileiro, tem 2 campeonatos, né? O do primeiro semestre e do segundo semestre. O Universitário ganhou a apertura do primeiro semestre, com a volta do Fossati, que foi campeão peruano com o Universitário em outros anos, foi para a seleção peruana, voltou para o clube agora, depois que o Fabian Bustos deixou o Universitário para dirigir o Olímpia, já deixou o Olímpia também. E nesse segundo semestre até agora, o Universitário no Peru não perdeu. Então, a gente fala do Aliança Lima, que está muito bem na Sul-Americana, por exemplo. O Aliança Lima hoje é um time inferior ao Universitário. Agora, esse nível do Universitário, para ser o melhor do país, ainda para mim parece que não dá pé para enfrentar um time que é de ponta no Brasil. Em relação à realidade, elenco, jogadores. Então, o Palmeiras que pode causar uma dúvida momentânea, uma dúvida a curto prazo, mas que é superior ao Universitário, inclusive para ganhar o jogo hoje em Lima. Essa ideia de ter o Flaco com o Vitor Roque já é um aprendizado a um erro que talvez, não sei se é um erro, né, mas uma escolha que ele não fazia e foi criticado por não fazer, principalmente contra o Corinthians. Talvez ele esteja repensando... de ter tirado o Vitor Roque, A impressão é que ele esteja repensando algumas coisas, que ele tinha uma convicção e o resultado não foi bom. Talvez não acompanhou a convicção que o Abel Ferreira tivesse para contar com os 2 pontos como ele gosta. Mas demorou para corrigir isso, Prates? Então, aí que tá, Bruno. Eu acho que ele foi confiando muito no que iria... no que esses jogadores poderiam responder. O Abel confia muito, até pelo tempo que ele já tem de Palmeiras, pelo respaldo que ele tem interno, principalmente de diretoria, que às vezes o jogador que ele indica e não vai bem a curto prazo, o jogador até entender, aperfeiçoar, ele dá esse tempo para o jogador, para alguns jogadores pelo menos, né? Eu acho que o Sousa se encaixa nisso, o Facundo Torres tem jogado quase sempre, e o Felipe Anderson foi um jogador que até estreou no Mundial e depois perdeu espaço, se machucou também. Eu acho que tudo isso entra na conta. O Veiga está em um momento de muita dificuldade para conseguir jogar, para conseguir se afirmar no meio-campo. Eu acho que entra um pouquinho de tudo na conta aí. E claro que a eliminação da maneira que foi, para quem foi, né, o Abel certamente coloca a parte da eliminação para o Corinthians na expulsão do Aníbal Moreno, que teve um peso. Ele perdeu um jogador com 15 minutos, vira um outro jogo. E entre Vitor Roque ou Lopes, eu acho que por que não Vitor Roque e Lopes? Os 2 juntos. Porque o Vitor Roque te oferece algumas coisas que o Lopes não oferece e vice-versa. O Lopes, em alguns momentos, bola esticada, lançamento, como o Lopes está acostumado a jogar, e o Abel Ferreira gosta do centroavante que faz isso. Vitor Roque não. Mais mobilidade, sai mais da área, vai para o lado do campo, gosta de carregar a bola. Talvez os 2 juntos hoje possam ser boas pedidas para começar contra o Universitário. E aí a gente vai ver, Tigrinho e Flaco podem jogar juntos, então os números pelo Palmeiras desde a estreia do Vitor Roque. Olha só, minutos com acréscimos, com os 2 juntos só 247. Só o Vitor Roque mais, tá? Gols marcados, só 8, né, com os 2 juntos. Só com o Vitor Roque 23, e aí não só dele, né, mas com o time, né, com o time com ele. E com o Flaco 15. Aí minutos até marcar, aí a gente vê que com os 2 juntos a minutagem é bem menor, né? Sim. O Vitor Roque tem 5 gols e o Flaco 9. Melhor essa produção ofensiva. E assim, essa questão de ter usado antes, ela para mim é muito pontual no clássico contra o Corinthians. Ali, acho que foi o grande erro do Abel naquele jogo de ter sacado o Vitor Roque, que fez um grande primeiro tempo. No primeiro ou no segundo ou nos 2? Acho que no segundo tempo. Do segundo jogo. Do segundo jogo, perdão. Tá. Acho que no segundo jogo eu não... Porque essa crítica já apareceu no primeiro jogo também. Apareceu, mas ali eu acho que era mais compreensível não ter feito isso. Porque o crescimento do Vitor Roque é mais recente. É um Palmeiras ainda que está se encontrando sem o Estevão, então assim, você ainda era muito fixado na ideia com pontas, você contratou jogadores como o Sousa, que até vinha entrando bem, então assim, era compreensível que ele tentasse manter a formação. Então acho que a crítica é muito mais no segundo jogo, em relação ao que aconteceu naquele momento, mas eu entendia até então, acho que a partir de agora... seria um erro não tentar novamente essa formação que deu tão certo contra o Ceará. E depois isso aconteceu em 23, né? Que depois da eliminação para o Boca na Libertadores, ele remontou o time, conseguiu buscar o título brasileiro. É mais ou menos o mesmo processo agora. A eliminação na Copa do Brasil pode fazer com que ele remonte a equipe, Donk?
Eu acho que sim, até porque você tem repertório para isso, né? O investimento, a diferença do perfil dos jogadores, então você consegue mudar taticamente sem fazer sacrifício ou fazer improvisações, então acho que ele tem condição, né? Acho que em 2023 fica até muito simbólico pela figura do Endrick, né? Isso, que sim. acaba ganhando o espaço. Porque veio de uma crítica, de não utilizar o Endrick mais tempo naquele confronto contra o Boca. E nesse caso, eu acho que você tem muitos elementos, acho que você melhora o Flaco Lopes e o Vitor Roque com essa formação, e o time taticamente não tem encontrado tantas soluções. Então acho que você tem muitos ganhos que podem vir dessa mudança. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Universitário, que é o próximo adversário do Palmeiras nas oitavas de finais da Copa Libertadores. Como podemos ver aqui na tabela de classificação do Campeonato Peruano, a equipe em 5 partidas disputadas tem 4 vitórias e 1 empate. Está ali na liderança juntamente com o Sport Cristal, que era do grupo do Palmeiras na primeira fase da Libertadores. Enfim, está invicto nesse início de temporada no Campeonato Peruano. Estou trazendo aqui um recorte das últimas 5 partidas da equipe do Universitário, todas elas pelo Campeonato Peruano. Vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas na competição. Neste final de semana passado, venceu a equipe do Sport Boys pelo placar de 1-0, que lhe deixou ali brigando no topo com a equipe do Sporting Cristal. Estou trazendo aqui os últimos confrontos entre Palmeiras e a equipe do Universitário na temporada de 2021, o ano que o Palmeiras foi tri da Libertadores. O Palmeiras jogou o primeiro jogo lá no Peru, venceu pelo placar de 3-2, e no jogo no Allianz Parque a equipe simplesmente passou por cima do Universitário, venceu pelo placar de 6-0. Ou seja, o Palmeiras é muito superior, com certeza vai com sua força máxima. A dúvida que está aí na torcida, será que ele vai jogar com 2 atacantes, Vitor Roque e Flaco, assim como terminou a última partida do Brasileirão? Ou vai jogar só com Vitor Roque, Ramon Sousa pela esquerda, Facundo Torres pela direita? Vamos ver aí como a Abel vai preparar esse time. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!